Olá! No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Acesso à Justiça, da Garantia e Efetividade do Direito Social à Moradia, realizado em Belo Horizonte. Para conversarmos sobre o projeto, recebemos no estúdio o coordenador, professor Cristiano de Melo Bastos, e Efigênia de Jesus Vieira, moradora do bairro Vera Cruz. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Professor, o projeto ele acontece desde 2013. Como surgiu a ideia de fazer o projeto? Os moradores do bairro Vera Cruz compareceram ao Serviço de Assistência Judiciária informando de certos atos violadores de seus direitos. E quem violava os direitos, por incrível que pareça, era o INSS. Então, no intuito de retomar a área que pertence ao INSS, já que os moradores estavam lá há mais de 50, 60 anos, foi feita uma notificação judicial para a retirada desses moradores no intuito deles comprarem no prazo de 90 dias, e caso não comprem, eles teriam que sair abruptamente. Então, um grupo de moradores compareceram ao Serviço de Assistência Judiciária e procuraram o professor Fábio Alves dos Santos no intuito de tomar as defesas, as medidas judiciais cabíveis. E quais são as atividades que vocês desenvolvem, né, com o pessoal, com os moradores do bairro Vera Cruz? O projeto ele é interdisciplinar. Eu acho até que ele é transdisciplinar, porque os professores que participaram dele estão abertos ao conhecimento do outro. Aí como que é realizada a questão da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade? Para se ajuizar as ações que os moradores têm direitos com base na Constituição da República e na medida provisória 2220 de 2001, a concessão de uso especial para fins de moradia. No intuito de fazer esse requerimento, há necessidade de instruir os processos, as ações, com plantas e memoriais descritivos. Então, como foi realizado a questão do projeto? O Serviço Social primeiro entrou com o Serviço Social no intuito de verificar quais eram os moradores que não tinham condições de compra desses imóveis e que eram pobres no sentido legal para o Serviço de Assistência Judiciária atender. Então, após o curso de engenharia para fazer as medições, o curso de arquitetura para elaborar essas plantas e memoriais descritivos e o direito para pleitear a medida judicial cabível. Dona Efigênia, então a senhora e os moradores do bairro Vera Cruz receberam esses alunos na casa de vocês? Recebemos. E como que foi esse trabalho, né, dos extensionistas com vocês moradores? Muito bom, porque eles são muito dedicados, né? Enfrentaram muito para poder fazer essa medição, porque muita gente não deixava, que achava que já era do INSS, que já ia para tomar. Os próprios moradores? Os próprios moradores manteram uma resistênciazinha para poder deixar entrar. Muitos eu tive que ir acompanhando para poder identificar, porque senão eles iam com a roupa identificado e tudo direitinho, mas mesmo assim o pessoal tinha medo. Aquilo ali foi muito sacrificado para a gente. Até aparecer a PUC, né? A gente sofreu bastante. Então, por esse sofrimento que a gente já tinha passado, aí o pessoal, a gente tinha medo mesmo, né? Eu achava assim que eles estavam até com razão. Mas por que o receio, Bruno? Por quê? Porque o INSS, a partir do momento que os moradores, que a maioria são pobres, não tinham condições de comprar, começaram a ligar no sábado, aos domingos, feriados. Isso é inacreditável, uma autarquia federal fazer isso, né? Ameaçando os moradores, se não assinassem um contrato com a Caixa Econômica Federal, iria passar um trator em cima da casa. Então os moradores humildes ficaram em desespero. Então na nossa ação judicial também há um pleito de danos morais em relação a esse ato ilícito praticado pelo INSS. Então vocês já finalizaram, né, esse diagnóstico, essa pesquisa entre os moradores. E quais são as próximas atividades do projeto? Bem, de início, para se requerer essa concessão de uso especial para fins de moradia, tem que fazer o pedido administrativo. Então já foram feitos 42 pedidos administrativos, os 42 foram negados pelo INSS. A partir desse momento nós ajuizamos na Justiça Federal as 42 ações. E, em contrapartida, nós aguardávamos que o INSS iria esperar a decisão judicial. O INSS ingressou com ações reivindicatórias e pedindo taxa de ocupação liminarmente. Então, alguns juízes estão indeferindo essa taxa de ocupação. Os casos foram atendidos pela PUC Minas. Graças a Deus, até hoje não houve nenhuma liminar definindo essa taxa de ocupação. E, em contraposição, nós já conseguimos 12 liminares
para as pessoas ficarem lá no imóvel até a decisão final de forma gratuita. Então, elas podem ficar tranquilas, né, nesses 12 casos? Até o final do processo, sim. E os demais também eu entendo que podem ficar tranquilas, porque não conseguimos as liminares, mas não houve fixação de taxa de ocupação e os juízes também não vão retirar essas famílias de lá. E, professor, quais são as próximas atividades dos alunos, né, no projeto? O projeto ele se ampliou. Ele não está somente agora no bairro Veracruz. Temos um outro bairro que nós estamos atuando, que é chamado Pilar, antiga Vila São João. Esse bairro é um pouco diferente a questão jurídica, porque há 20 anos atrás, o professor Fábio Alves dos Santos, ele conseguiu uma vitória judicial numa ação de reintegração de posse proposta pela Rede Ferroviária Federal. E ele disse para os moradores o seguinte: olha, após 10 anos da vitória, retornem ao SAJ que nós vamos fazer a regularização fundiária, ou seja, a titulação da área. Então nós vamos propor a ação de uso capião desses imóveis. Então os alunos extensionistas já estão comparecendo de todos os cursos, serviço social, engenharia, arquitetura e de direito, no bairro, como aconteceu lá no Veracruz, no intuito de realizar essa questão da triagem dos clientes, plantas e memoriais descritivos. Isso para compor o processo para vocês entrarem, né, pelo SAJ. Isso, ingressados por meio do Serviço de Assistência Judiciária com a ação de uso capião extraordinária. O SAJ é o Serviço de Assistência Jurídica da PUC Minas. Isso, Serviço de Assistência Judiciária. Judiciária. Sim. E aí o trabalho é em conjunto, então, com o SAJ? O trabalho é em conjunto com o SAJ, inclusive a disciplina prática real, ela está junto ao projeto, no intuito aí de fazer o que a Constituição determina, de extensão, pesquisa e ensino. A indissociabilidade. Justamente. Professor, falando na indissociabilidade, na atuação dos alunos, a gente conversou com a Mirelle, que é extensionista do projeto. Vamos conferir o que a Mirelle nos disse. O projeto de extensão é muito importante, né, para a formação acadêmica dos alunos extensionistas, porque, de um modo geral, a extensão ela visa incluir, né, a instituição, os alunos com a sociedade. E esse contato, principalmente por curso de Direito, é muito importante porque na nossa profissão nós vamos estar em contato, né, direto com a população, com os problemas sociais, e isso é muito importante, é muito enriquecedor e é muito gratificante para mim como extensionista. Interessante a opinião da Mirelle. E, professor, você percebe essa mudança nos alunos que participam dos projetos de extensão e especificamente, né, desse projeto de acesso à justiça? Um ganho fenomenal. Primeiro no intuito aí de aplicabilidade da cidadania. Então, a cidadania de todos, dos professores, dos alunos, da comunidade que está inserida no projeto. E essa questão implica em pesquisas. São feitas muitas pesquisas, os alunos trabalham à noite, à tarde, no intuito de se verificar qual a medida possível, se essa é a medida mais correta, se ingressar ou não. E muitos chegam ao final do curso e elaboram as suas monografias justamente com base no projeto de extensão. E, dona Efigênia, vocês acabam tendo contato direto com esses alunos, como a gente já falou, né? O que vocês percebem, assim, porque eu imagino que eles devem chegar bem acanhados, bem tímidos, né, para fazer esses diagnósticos, para ter esse contato com vocês, mas ao longo do tempo eles vão tendo um contato maior com todos os moradores, né? Era tranquilo, ficava na minha casa porque os aparelhos eram muito caros. Tiveram que comprar uns aparelhos para poder fazer esse trabalho. Muito caro, então ficava na minha casa. Eu tinha um quarto lá, eu já deixava trancado e a chave ficava comigo, porque eu tinha medo, né? Entrar um ladrão lá e roubar essas coisas. Mas é tranquilo, ele já ficava lá em casa. Já era de casa? Já ia cedo para lá, já tomava café, já almoçava, já ia medir, ia com eles, voltava. Eles estavam. E, dona Efigênia, quais são os pontos praticamente casa. E quais são os pontos positivos desse projeto para vocês, né, do bairro Veracruz e agora nesse outro bairro que o professor citou? Aí são todos os pontos positivos, não tem negatividade não, tudo positivo, porque eu acho um trabalho, meu Deus, caiu do céu esses anjos, sabe? O professor caiu do céu, já falo que caiu do céu, ele, o professor Fábio, caiu do céu. Porque até então a gente vivia chorando, muita gente adoeceu, muita gente morreu por causa desse. Eu moro lá há 50 anos. Você pode imaginar que
Até 1985, o INSS não estava muito ligado a esses terrenos lá, não. Depois que começou a melhorar o bairro, que já rua calçada, não tinha água, não tinha rede de esgoto, não tinha nada. Até aí eles não tinham interesse nenhum. Depois que foi melhorando o bairro, aí eles começaram a querer os terrenos de volta, né? Depois que a gente já tinha feito muito melhoramento no bairro. Essa é a importância da extensão, né? Esse poder, primeiro os alunos aprenderem, né? Ter esse contato com a comunidade e ajudar, né? Uma melhoria social. Muito, ajudaram muito. A questão, Bruna, é da teologia da libertação, opção preferencial para os pobres. E o Papa Francisco está aí informando a questão dos pobres, a luta por justiça e justiça social e o respeito à Constituição. Porque a Constituição ela garante o direito social à moradia. Ela garante que a propriedade ela tem que cumprir uma função social. E os tratados internacionais de direitos humanos, em que o Brasil é signatário, também garante o direito à moradia. Então a luta na justiça é justamente para se cumprir o que a Constituição determina. São normas constitucionais e supralegais. Professor, só citando o professor Fábio, né, que não está mais conosco, mas que com certeza deixou bons frutos. Nossa, aqui. Esse fruto aqui ó, já é um dos frutos que ele deixou, né? Gostaria de agradecer o Núcleo de Inclusão e Direitos Humanos, e principalmente a professora Rosa, que desde o início ela está sendo uma combativa e aliada nos nossos projetos. E também o professor Lucas, nós tivemos a realização de 2 audiências públicas, uma na Câmara Municipal e outra na Assembleia Legislativa, que foi de suma importância para os processos, inclusive nas liminares que nós conseguimos, alguns juízes, ao decidirem, informaram das questões das audiências públicas. Então, sou muito grato a esses 2 professores, que são colaboradores incansáveis. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Obrigado. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades. pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Espero você no próximo programa. Até lá!